Você acompanhar comigo a palavra do Senhor, está no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras com brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Tua palavra, nós agradecemos, ó Deus, o Senhor falando conosco através das Tuas santas Escrituras, e mais uma vez nós pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduza para perto do Senhor, que o Teu Espírito Santo abra o entendimento, ó Deus, que nós possamos crescer cada dia mais e mais na Tua santa palavra, ó Deus, em santidade e temor ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto é um texto que narra quando Elias tinha acabado de matar os profetas de Baal, ou os sacerdotes, aqueles que cuidavam do templo de Baal. E é interessante porque grande coisa aconteceu, né? De semelhante modo, não é a mesma situação, mas de forma semelhante, eles estavam atravessando uma grande seca. Já há muito tempo não chovia. E o clamor era pela chuva. E então eles estavam lá clamando para Baal, e fizeram a dancinha, e fizeram um monte de coisa, e nada aconteceu. E Elias estava lá tirando sarro deles ainda. Cadê o teu Deus? Será que foi no banheiro? Será que não está ouvindo? Será que está dormindo? Será que está longe? E eles lá, preocupados em fazer o rito para que chovesse. E meio que como um duelo, Elias demonstra o poder de Deus. Então ele vai lá, manda jogar uma lenha, e joga água que já era escassa sobre aquela lenha, faz uma valetinha em volta, e até as valetas enche d'água, um lugar muito molhado, e então ele ora ao Senhor e vem fogo do céu. E após essa demonstração do poder de Deus, então Baal é derrotado como um falso Deus que é, e a glória de Deus é exaltada ali, através da vida de Elias, através de tudo que aconteceu, né? E aí então Elias mata todos aqueles sacerdotes de Baal, e essa notícia do duelo, da derrota e da morte de todos os profetas, então chega a Jezabel. Então nós chegamos aqui no capítulo 19 que acabamos de ler, e essa mulher, ao saber disso, fica extremamente irada, e ela então manda avisar Elias que agora ela o mataria. É interessante, queridos, um primeiro ponto nesse texto é não temer as ameaças da vida. Nós estamos atravessando um longo período de pandemia, um período difícil, conturbado, onde já não sabemos muito bem o que é especulação política, o que realmente é verdade, né, o que faz efeito, o que não faz. Estamos preocupados, pessoas vieram a falecer, muitos ficaram doentes, e também muitos
foram curados, e os números de morte sempre são mais exaltados que os números da cura, e isso vem trazendo medo, preocupação, além de mais e outras coisas. Estamos num tempo de período político, né, onde novas gestões poderão acontecer, isso também nos traz incomodações e preocupações. Nós estamos também atravessando um período difícil na economia do país. Aqui, em especial em Curitiba, estamos atravessando um período difícil também quanto à crise hídrica, já 1 ano e meio sem as nossas chuvas regulares, somente chuvas esporádicas, onde os nossos reservatórios esvaziaram. Tantas preocupações, tantas coisas que nos chegam, quantas coisas vêm tirar a nossa paz e deixar de ver o cuidado que Deus está tendo. Até aqui Deus tinha abençoado Elias, até aqui Deus tinha sustentado, Deus tinha cumprido a promessa, Deus fez tudo. Elias não fez nada, ele somente amontoou madeiras e molhou, e só. Depois ele ora, e Deus é quem faz, é Deus a quem transforma, é Deus a quem arrebenta tudo aquilo ali. E agora ele estava preocupado com a vida dele. Quantas vezes nós não agimos assim também? Preocupar com ameaças, com coisas latentes que acontecem ao nosso redor, que de certa forma nós precisamos mesmo dar valor e entender, mas também não se preocupar a ponto de deixar de lado, de duvidar o poder de Deus, do que Deus está fazendo. Até que Elias tinha derrotado todos os sacerdotes ali de Baal, eram mais de 450 que estima-se que Elias matou naquele dia. Ele orou, desceu fogo do céu. Elias tinha acabado de provar grandes coisas no poder de Deus, não no dele. Elias não tinha poder, era Deus. O personagem principal da história é Deus, não é Elias. É Deus usando o profeta dele para demonstrar a sua glória, para que a glória de Deus fosse exaltada, para que aquele povo entendesse que existe um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, sobre todas as coisas. Queridos, e nós não somos diferentes de Elias. É por isso que Deus não escondeu o que Elias fez, Deus não escondeu o medo dele, Deus não esconde a fuga, porque é um grande homem, né? Todos os povos, os judeus até hoje, né, e nós também, temos a certeza que foi um grande profeta, foi um grande homem de Deus, homem que fez grandes coisas, ressuscitou pessoa, que desceu o fogo do céu, e quantas outras maravilhas Deus operou através da vida dele. E ele teve medo, e ele temeu as ameaças da vida, ele temeu a circunstância que estava se levantando, ele ficou com medo de uma rainha, ele ficou com medo e fugiu. Nós temos que prestar atenção nos erros e nos acertos dos homens de Deus. É por isso que a palavra não esconde, porque nós somos convidados a aprender com os acertos, quando eles ouvem a voz de Deus e agem de acordo, e também com os erros, com o medo, com a parte humana que nos é dado, que nos é latente, de olhar para a circunstância, olhar para a nossa situação, olhar para a nossa força, para a nossa capacidade de reação, e olhando para nós e percebemos que não temos nada que fazer, só nos cabe chegar o medo. Mas nós somos convidados a confiar no Senhor, convidados a olhar para o Deus da provisão, no Deus que nos amou, que nos ama, no Deus que enviou seu único Filho para nos salvar, por amor, por misericórdia a nós. Somos convidados a lembrar de todas as maravilhas que o Senhor fez e faz. É claramente nesse texto visível que Elias estava com medo, é claramente visível nesse texto que Elias estava com depressão, que ele já estava querendo desanimar, desistir de tudo, chutar o balde, não quero mais saber disso. E ele fala isso. Ele senta lá debaixo daquela árvore, ele vai lá no deserto e fala: eu quero morrer, Deus. Não aguento mais isso. Eu não quero mais, eu não aguento mais. Né? O versículo 4 diz isso: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Nós temos um outro profeta que também pediu a morte, Jonas. Mesma história, foi lá, viu grandes coisas acontecendo, uma cidade toda se arrependeu, e ele pede a morte. Não, eu prefiro morrer, né, do que ficar nesse sol aqui. É
daí Deus pergunta para ele, é cabível, é viável essa tua ira? É viável até a morte. Nós percebemos que os homens de Deus também têm o seu tempo de crise, mas é chamado a olhar para o Senhor, lembrar o que Deus fez e o que Deus faz, esquecer um pouco, deixar de lado a nossa capacidade e esperar e confiar na capacidade do Deus, do Senhor dos exércitos, aquele que providenciou tudo. O cristão também tem seus dias mais depressivos. Algumas vezes nem estamos, no caso de depressão, algumas vezes sim. E então é recomendado que buscamos um aconselhamento psicológico ou com um psiquiatra, medicação, e continuar crendo no Senhor. E alguns dias a gente acorda aquele dia meio deprê. Você não está bem, não aconteceu nada assim muito especial, mas você não está bem. No outro dia você acorda melhor. Nesse dia também nós somos convidados a olhar para o Senhor, a não temer as ameaças, as condições da vida, mas continuar crendo e confiando no Senhor dos Exércitos. O segundo ponto nesse texto que nos chama a prestar atenção é perceber que nós somos cuidados por Deus. A partir do versículo 5, diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água, e ele comeu. Olha só que bonito isso. Elias tinha acabado de provar de uma grande coisa com Deus. Ele tinha acabado de matar muitos homens, e então ele teve medo, ele foge, mas ainda assim ele continuou sendo cuidado pelo Senhor. Perceba que Deus manda um anjo lá acordar ele e fala assim: olha ali, ó, tem comida, tem um pão. Eu fico imaginando quão gostoso não era esse pão, um pãozinho quentinho ali na brasa, fresco, uma água com certeza fresca também, que já estava ali na botija ao lado. Deus estava cuidando daquele homem que já estava querendo desistir, mas Deus não tinha desistido, e Deus vai mostrar isso no decorrer da história. Apesar dele permitir que ele vá lá chorar as pitangas, que vai lá ficar um tempo triste, mas isolado, mas Deus vai lá chamar, e Deus continua tratando, Deus continua cuidando dele. Ele vai lá e leva um alimento, e gente, isso demonstra o cuidado de Deus. Isso demonstra que apesar de nós queremos nos afastar, chutar o balde, ficar longe, desistir, ou quando nós olhamos para todo esse quadro político, econômico, que está se levantando, e quando vem mensagem de WhatsApp, então é pior ainda, vem mensagem de grupo de família, grupo de não sei de quê, e aí vem aquelas mensagens lá com teoria de conspiração, e vem um monte de coisa, e fica perguntando: meu Deus, e se isso for verdade, e agora, como que vai ser? Olhamos para a nossa conta bancária, talvez não está na cifra que nós queremos ou que nós precisamos. Quando nós olhamos para muitas coisas e Deus, eu prefiro morrer. E Deus vem nos chamar a atenção para o cuidado dele. Vem demonstrar que ele cuida. Deus vem e cuida nos mínimos detalhes. Porque uma segunda vez o anjo volta lá, no versículo 7, o anjo volta de novo e fala assim: ó, levanta, come, porque o caminho vai ser longo. Ou seja, Deus sabia que estava passando aquele tempo mais difícil, Deus estava sustentando ele e preparando, porque havia mais uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Ele tinha que ir lá e ungir alguns reis, ele tinha que ir lá e levantar um sucessor dele, ele tinha que trabalhar bastante ainda. Mas a vontade não era mais essa, a vontade era de desistir, de desanimar, de chutar tudo, não querer fazer mais nada. E Deus está ali tratando, cuidando e ao mesmo tempo preparando, porque ele foi bem alimentado, e o texto diz isso, que ele então teve energia suficiente, aquele alimento o sustentou de forma que ele pudesse continuar aquilo que Deus tinha para ele. E uma coisa que ela tem também é o cuidado do Senhor, e ainda assim a desculpa, a barganha do é válido, é justa, porque no versículo 9, no finalzinho, o anjo faz uma pergunta: que fazes aqui, Elias? Por que você está aqui ainda, Elias? Por que você já não foi fazer o que tem que fazer? Por que você está parado aqui ainda? Já não comeu? Já chorou? Agora pronto, já cuidei de você, agora vamos caminhar. Daí ele fala assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Ele dá satisfação. É por isso que eu estou cansado, porque
quadro aqui é péssimo. Olha só tudo o que está acontecendo. Aí então vem o versículo 11, que diz assim: disse-lhe Deus, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. É latente a solidão, é latente a preocupação de Elias aqui, como também é em nossas vidas. É latente a nossa preocupação com tantas coisas acontecendo, olhamos para a vida dos filhos e não conseguimos compreender como será o futuro para eles. Muitos pais preocupados agora com um ano praticamente perdido de educação, onde muitos estão desgostosos com a educação dos filhos, perceberam que não aconteceu de uma forma plena, como seria, e se preocupam com a vida dos filhos a partir daqui então, vida financeira, tantas outras coisas. E é interessante porque Deus continua se revelando para Elias, ele dando uma desculpa, querendo validar aquele período que ele está passando, e então Deus vai lá e se revela para ele, se demonstra pelas forças da natureza. Perceba que quantos outros servos do Senhor provaram disso também, um cuidado especial do Senhor, uma forma especial de ver, de sentir a Deus, porque tudo aquilo ali aconteceu, né, ele revelava a força de Deus, a força da natureza. Deus se revela pela força da natureza, mas não, essa força da natureza não é Deus. Deus estava se revelando através da criação. Deus estava suprindo a necessidade dele com o alimento. Deus estava cuidando a todo o tempo. E isso é um convite, é um chamado para nós ouvirmos a voz do Senhor. Ouvir o que Deus tem para nós. E mais uma vez a gente cai no relacionamento com Deus. Para nós ouvirmos o que Deus tem, o que Deus quer para as nossas vidas, nós precisamos nos relacionar com Ele, buscar ao Senhor, deixar de ser um pouco rebelde, assim como Elias queria a morte, Jonas querendo fugir, tantas outras coisas que os homens de Deus assim fizeram. E nós somos convidados a continuar crendo, confiando no Deus da salvação. Assim como Elias, nós somos convidados a ouvir a voz de Deus, a perceber as diversas formas que Deus se revela, que Deus demonstra o poder dele para a humanidade, sobre as nossas vidas. A todo momento nós temos uma nova oportunidade de olhar para tudo que Deus fez. Dias mais difíceis virão, dia de choro, dia de preocupação, dia de angústia, chegam até nós. Chegou ao profeta, que era um grande homem de Deus, chega às nossas vidas também, mas o consolo só pode ser buscado no Senhor. Em tudo que nós buscarmos, nós iremos somente buscar coisas vazias, que não preencherão o vazio que nós sentimos do Senhor. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos nos completarmos no Senhor, é assim que nós temos a vida plena. Porque coisas passam, a comida ali acabou, porque o propósito de Deus não era ele ficar ali sentado naquela pedra se alimentando, era comer, ter energia suficiente para continuar a caminhada. Deus o alimentou para que ele continuasse o propósito do Senhor na vida dele, e assim também nós somos convidados a continuar caminhando, olhando para o Senhor, buscando a vontade de Deus, com dias que serão difíceis, dias de choro, dias que nós acordamos e nem temos o motivo, não sei por que está triste, não sei, mas que nós somos convidados a olhar para o Senhor, perceber o cuidado mínimo que Ele tem nos mínimos detalhes. Deus mandou o pão, o alimentou com a água, supriu a necessidade básica dele, para que ele cumprisse a vontade de Deus. Com certeza todos nós somos supridos pelo Senhor, como básico,
e muito mais que isso muitas vezes, para nós continuarmos crendo, confiando e cumprindo com o propósito do Senhor. A partir dali ele levanta, então ele vai e continua a caminhada e faz o que Deus mandou ele fazer. Vai lá, unge o rei, convoca então ele unge também Elias, dá a sua capa para ele, e o plano do Senhor continua acontecendo normalmente. E o que fica latente nós teremos muitas dificuldades, nós iremos ter dias que nós provaremos grandes coisas do Senhor e logo em seguida já ficaremos cansados e deprimidos, e haverá o dia de choro, virá o dia de depressão, virá o dia de angústia. Mas nós somos convidados a perceber, assim como Deus cuidou da vida de Elias, Ele cuida da nossa. Assim como Ele tratou nos mínimos detalhes, como Ele cuidou, alimentou, Ele também continua nos alimentando e nos cuidando. E que Deus continue tendo misericórdia de nós e que nós possamos perceber esse cuidado, perceber esse fino cuidado do Senhor para com as nossas vidas e continuar com o propósito, com o chamado que Deus tem para as nossas vidas, com a fé e a esperança renovada no Senhor, não em nossas forças. Porque se for em nossas forças, nós agiremos assim e não vamos querer sair daquela caverna como Elias não queria. Mas quando nós entendemos o chamado, o propósito do Senhor, então nós teremos a disposição de sairmos e fazer a vontade do Pai. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe.